paz do Senhor Jesus a todos os professores, professoras, alunos da Escola Bíblica. Está iniciando pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Criciúma, mais uma pré-aula para a classe dos adolescentes. E você aí que ainda não é inscrito no nosso canal, novo canal, canal AD Educacional. Compartilhe aí, se inscreva, comunique, para os outros professores aí das outras faixas etárias, isso aí vai nos ajudar bastante. Dúvidas, sugestões, coloque nos comentários ali, quer acrescentar algo, pode colocar também. E mais uma coisa aí, meus irmãos, os slides da TV aqui, que nós usamos aqui, tá lá no Google Drive. Você clica no Google Drive, na aba Adolescentes, tem lá todas as lições em PowerPoint, em PDF, a lição na íntegra. Tá certo, meus irmãos? Então vamos iniciar aí a nossa aula, a lição de número 11, o tema é um reino dividido. Show! É a leitura bíblica em classe, fica em 1 Reis 12, de 1 a 5, depois de 12 a 17, se quiser ler o capítulo todo, isso é bom que vai ambientalizar eles com o tema do dia, pede para cada um ler um versículo, vai ser bem legal, certo? A mensagem diz: como Jeroboão havia feito antes dele, onde fez com que o Senhor, Deus de Israel, ficasse irado por causa dos seus pecados e por fazer o povo de Israel adorar ídolos. 1 Reis 16, 26. Nós vemos aí, ao longo dessa lição aí, professor, que o povo de Israel sofreu muito com essa questão aí de adoração a ídolos, Então vamos lá. Os objetivos da nossa lição são 3. O primeiro é ensinar como ocorreu a divisão do reino. O segundo é ressaltar a importância dos profetas verdadeiros para o povo de Israel, porque nós tínhamos então falsos profetas lá, E mostrar que há apenas um Deus, o verdadeiro, o Senhor Todo-Poderoso. Bom, então, a dinâmica aí dessa aula, certo, professores? Você vai ou fazer antes do primeiro tópico ou no final do primeiro tópico. Então, tu dá a introdução e aí entra com a dinâmica, certo? Você vai desenvolver ali uma reflexão com a turma, a questão da lição, sobre a vida de Jeroboão, e que propõe um dilema muito, assim, sério, Ou a fidelidade a Deus ou apego ao poder. Nós vemos aí que Jeroboão, com medo de perder o poder, então ele começa a querer fazer com que o povo adore outros deuses, para que o povo não fosse a Jerusalém adorar ao Deus de Israel, que ali, depois da divisão do reino, então ficou o povo ali de Judá e Benjamim, não queria que ele cultuasse ao Deus das tribos de Moisés e Benjamim e que adorasse aos deuses ali do que ficou o povo de Israel. Então ele colocou ali vários deuses para prender o povo ali e não se misturar com as outras tribos. E aí ele dá mais ênfase ao poder do que a presença de Deus. E aí nós vamos ver aí o que aconteceu com a vida dele. Então vocês podem dar aí, tem aí mais 2 slides, dando mais uma pincelada no que os irmãos vão fazer na dinâmica, certo? Então, irmãos, a introdução da nossa lição diz que Israel era um povo, assim, muito abençoado por Deus, era a nação escolhida por Deus, eles não eram qualquer um, Então, o que acontecia? Ao longo ali da caminhada, eles pecavam contra Deus e sofriam grandes consequências. As consequências dos erros deles vinham. Porém, vinha o arrependimento, e aí um novo rei, e eles se consertavam de novo, mas mudava a liderança, eles pendiam aí para idolatria, e aí nós vamos ver aí o que aconteceu aí nessa lição, Então, vamos descobrir o que aconteceu com essa nação santa. Ao longo da lição aí, professores, nós vamos aprendendo bastante aí que o povo de Israel tem altos e baixos, Então, eles começam bem no Egito, depois são escravizados, depois saem, são libertos, mas aí por conta de pecado e idolatria, e aí vai indo, eles altos e baixos, E aí nós passamos todo o período ali de Moisés, de
me fugiu o nome aqui que sucedeu Moisés. Meu Deus do céu, eu estou ruim, eu não peguei Covid. Então, passo pelo período dos juízes, Josué, né? Então, passo pelo Josué, aí depois o período dos juízes, e aí vem os reinados e a gente vê altos e baixos aí, né, com o povo. Então, vamos aí para o tópico 1. O tópico 1 é Jeroboão e o reino norte. Então, a divisão do reino, ponto 1 do nosso tópico 1 aí. Então, diz que após a morte de Salomão, Roboão, o filho dele, assume o trono, né? Então, um certo dia ali, então Jeroboão vem e conversa, né, com Roboão ali, a fim de que ele aliviasse a carga, né? Falando assim, os impostos estão muito altos, assim, tá difícil pagar, é muita coisa para a gente pagar. Você não tem como dar uma aliviada na carga aí? E aí Roboão pega e fala que vai consultar. E aí nós vemos aí no nosso próximo slide que ele vai e ele consulta aí os anciãos do rei, né, do reino, e os anciãos aconselham ele a falar assim, a carga mesmo de impostos está alto, né? Então, o que você faz? Diminui. E aí ele vai e pergunta aos amigos dele também, né? E aí, o que eu faço? Não, aumenta. E aí ele pega e aumenta a carga tributária do povo lá, os impostos, e o que acontece? Aí o Roboão, que era o governante ali da parte norte de Israel, que tinham 10 tribos, ele rompe, né, com Roboão, Jeroboão, rompe com Roboão aí, e aí começa a divisão. Mas, nossa, que injustiça! Mas isso aí já estava previsto, né? Deus já tinha falado já. E aí ele também não ouve os anciãos, aumenta mais a carga tributária, e aí vai que vai, né? Então, diante disso, as 10 tribos romperam com Roboão, com Jerusalém e com a descendência de Davi. Então, ficaram as 10 tribos, norte separada, capital Samaria, e aí eles vão construir essa capital depois, e aí fica em Jerusalém ali as tribos de Levi e Benjamim, certo? Então, a partir daí, Roboão assume a liderança das 10 tribos e tornou-se o rei delas. E essas 10 tribos foram o reino norte, que ficou conhecido como Israel. E o reino de Israel estabeleceu na capital Samaria, e o reino do sul continuou sendo Judá, né? Então, povo de Israel, povo de Judá, povo de Israel, capital Samaria, o povo de Judá continua ali, Jerusalém, que ficou ali estabelecido ali os governos, né? Então aí nós vamos ver então aí o ponto 2 da nossa lição, Jeroboão e o reino do norte, tá? Então, a princípio aí Jeroboão tinha recebido o reinado de Deus, né? Ele tinha sido como designado para reinar. Porém, né, o profeta Aías, né? O profeta Aías alertou para que o povo andasse corretamente diante do Senhor e guardasse os seus mandamentos. Entretanto, Jeroboão, com medo de o povo retornar a submeter a Roboão, o que ele faz quando fosse ali adorar a Deus? Ele edificou altares, e um Betei e outro em Dan. Então, o que ele faz? Com medo do povo ir adorar ao Deus vivo em Jerusalém, que já era de costume todo o povo de Israel adorar a Deus em Jerusalém, falou assim, não, se eles for para lá, eles vão gostar de Roboão, vão querer lá por conta do Deus de Roboão, então não. Então eu vou edificar aqui 2 altares. Aí ele edifica um em Betei e outro em Dan, e aí começa incentivar a idolatria no povo aí. Então ele leva aí esse povo todo à idolatria, constitui altar, além disso ele escolheu um acordo com a vontade. O que ele fez? Ele fez um acordo e mudou as datas
das festas ali, porque eles tinham as datas de todas as comemorações dele e eles mudam. Por que que ele muda? Para não confrontar e aí ter ali como prender o povo, né? Portanto, ele se torna um rei idólatra e corrompeu o culto e o sacerdócio e toda a nação. Ele corrompe, ele começa a fazer o povo esquecer do Deus verdadeiro e adorar a deuses aí de Baal, Deus estranho. Então, o nosso ponto 2 aí são os reis versus os profetas. Então, os reis que sucederam Jeroboão fizeram coisas parecidas e até piores. O que eles fizeram? Eles foram cada vez mais incentivando a idolatria ali no povo de Israel, esquecendo Deus e fazendo com que eles adorassem somente ali a Deus pagãos, né? E aí o 6º rei de Israel ali do Reino Norte, ele se chamou Uri, né? E a Bíblia diz que ele pecou contra o Senhor mais que todos aqueles que haviam sido reis antes dele. Está lá em 1 Reis 16 e 25. Ele assim vai ao nível máximo de idolatria, de pecado contra Deus, fazendo o povo totalmente se desviar. Eles já estavam longe, mas assim faz totalmente esquecer de Deus e só servir aos deuses que eles construíam lá, né? Ele reforçou a prática de idolatria e despertou a ira no Senhor. O reinado dele durou 12 anos. Após a morte dele, quem vem aí? Aí o rei Acabe, né? Foi coroado. E aí, meus irmãos, será que ficou bom ou ficou ruim o negócio com Acabe? Meu Deus do céu, Acabe também não foi fácil, né? Então, Acabe ele foi um rei politicamente forte e espiritualmente fraco. Ele fez muitas alianças, tá? Pode passar para os adolescentes. Na parte política, ele era bom. Ele fez aliança, ele guerreou, ele buscou, e ele fez acordos e foi expandindo o reino. Porém, a parte espiritual foi terrível, né? Terrível. E aí, o reinado dele durou 22 anos e foi marcado por grandes construções na cidade de Samaria, fortificação de outras cidades como Jericó, os muros, né, as muralhas em volta de Jericó. Ali ele reconstrói, né? E ele se casou com Jezabel para fazer uma aliança política com Etibal, um dos reis dos Sidônios. Aí o que ele faz? Ele se casa errado, foge ali do que Deus queria para fazer mais aliança. O negócio de Acabe era mais político. Ele não estava voltado à vontade de Deus, porque ele vinha de uma linhagem ali também, professores, de reis que só queriam idolatria. Porém, tinha os profetas que o confrontavam ele. Isso aí está errado, você tem que adorar o Deus de Israel. E aí indo, que é o verdadeiro Deus, né? E aí, só que ele não queria saber, o negócio dele era aumentar o rei, edificar cidades e tudo mais, e esquecia a parte espiritual. E aí nós temos que ver que os dois, né, professores, têm que caminhar juntos aí. Então, ele se casa com Jezabel, e aí a partir dessa união aí, foi introduzida em Israel a adoração aos deuses ídolos de Baal e Azerá, né? Acabe conduziu o povo de Israel a uma profunda idolatria. Além disso, ele permitiu que Jezabel perseguisse e matasse os profetas do Senhor. Aqueles que conseguiram sobreviver tiveram que fugir e esconder, né? Aí nós vamos ver aí que tem um profeta muito importante aí que fugiu, mas depois ele volta ali para confrontar, né? E a Bíblia diz que Acabe foi muito cruel, ele cometeu atos terríveis, né? Matou Nabote apenas para tomar a vinha dele. Ele tinha o poder, podia tomar a vinha, não, mas ele vai lá e mata Nabote para poder tomar a vinha, né? Só que as atitudes dele não ficam impunes, né? Deus levanta o profeta, né, Elias, para confrontar ele. E aí Elias não se notabilizou por se curvar diante de Acabe e Jezabel. Ele confrontou o rei e a rainha
pelos seus pecados e com autoridade anunciou um período de seca sobre Israel e se cumpriu. Então, professores, ali por conta de todo o pecado, de toda a ruindade de Acabe, Acabe era um rei assim, meu Deus do céu, ele não tinha limites. O que ele queria, ele ganhava na força, ele ganhava, né, como diz, no grito, e ele ia, não tinha, né, vamos colocar aí um exemplo aí, não tinha coisa com ele não, ele ia, o que ele queria, ele fazia, porém, tudo de forma errada. E aí Deus envia Elias ali para confrontar ele, e por conta disso aí vai vir seca sobre a terra. Mas e aí, né, eles tinham rios e tudo. A principal fonte de renda naquele tempo ali, professores, era a agricultura. Eles precisavam de chuva para poder regar a terra e aí vinha o alimento. Sem aquilo, eles não tinham alimentos. E o povo ali sofreu falta de alimentos. Por quê? Porque a terra não produzia mais. Os gados que tinham já não tinha água, não tinha pasto para comer. Imagina, o senhor faz aí, professor, um apanhado aí para os seus alunos, olha só o que feriu todo o ecossistema, né? Então, a chuva não vinha, não regava o solo, então eles não tinham alimentos nem pastagem para os gados, não tinham água, e aí os gados morrem, eles não têm comida. Foi um período difícil ali para o povo. Por conta do quê? Por conta do pecado do povo, da idolatria. E olha só, professores, o importante é a gente colocar para os nossos adolescentes que o pecado ele gera consequência. Toda aula eu venho batendo nisso aí, mas é importante falar. O pecado ele gera consequências. E para a gente não ter as consequências difíceis do pecado, é só não cometer. Quando nós obedecemos a Deus, nós somos abençoados por Ele. Quando nós pecamos contra Ele, as consequências duras do pecado vêm. Então, a seca foi enviada por Deus como forma de juízo e sobre os pecados de Israel. Elias teve grandes experiências com Deus, por exemplo, durante a seca, né, Elias foi sustentado por corvos em Querite. Então, o corvo, né, os corvos levavam alimentos para ele. Por quê? Porque não tinha alimento lá, né? Estava uma seca terrível. Depois de algum tempo, Deus ordena ele ir a Sarepta, né, para receber mantimentos de uma viúva. E aí o que acontece? Ele chega lá na casa da viúva e só tem um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha. Mas eles são abençoados, né? E aí enquanto o profeta está lá e até depois, esse pouquinho de azeite aí e de farinha foi multiplicando, né? Foi multiplicando e eles viveram bastante. Então, a viúva e o filho estavam à beira da morte também, por dificuldades, mas quando o profeta chega lá, Deus abençoa a casa dessa viúva e traz ali fartura de mantimentos, né? Então a farinha e o azeite foi multiplicado até o fim do período da seca, de maneira que por meio de um milagre Deus sustentou o profeta e a família da viúva. Quando Deus quer abençoar, mesmo em períodos de dificuldades, né, vamos colocar em períodos de seca, Ele provém o alimento, Ele provém o sustento, Ele provém a bênção para aquele que é fiel a Ele. E aí Deus provê ali. Então era o principal, o recurso ali que eles tinham era o azeite, a farinha, e ali eles faziam várias coisas, né? Vários pratos aí deliciosos. Tempo depois, então, o filho dessa mulher morre, mas Deus ressuscita mediante a oração de Elias. Deus ora pelo aquele menino ali e aí ele ressuscita. Eu me lembro aí, professor, tem um amigão meu, o Bigu. E aí o Bigu uma vez comeu uma coxinha estragada lá e passou mal, tal, deu uma congestão, desmaiou. Aí o pai dele disse que deitou em cima dele, fez uma oração. E o Robinho, né, que é o Bigu, ressuscitou. Aí a gente dava risada, porque ele era bem magrinho, o pai dele era bem gordão. Falei assim, não foi oração não, foi seu pai aí que quase te esmagou e você se assustou.
né? Só para descontrair um pouco aí. Mas ele ora e o menino ressuscita, né? Milagres, milagres, bênçãos de Deus. Quando a obediência e o temor a Deus, professores, está na casa, a casa é abençoada. E nós temos que passar para os nossos adolescentes, quanto mais tementes a Deus, obedientes a Deus, vocês forem, mais bênçãos virão à tua casa, mais bênçãos virão ao teu lar. Mais a sua vida vai ser abençoada, mais o seu futuro será abençoado, mais as suas decisões serão assertivas, porque Deus vai estar com você, o Espírito Santo vai te conduzir a um caminho correto. Então nós temos que incentivar os nossos adolescentes a obediência a Deus, para que as consequências dessa obediência venham. E quando as consequências da obediência vêm, o que é, professor? É bênção, certo? Então, aí Elias volta e anuncia ali um desafio no Monte Carmelo. Ele sozinho encontra os profetas de Baal e Azerá, 850. E aí, professores, nós temos aqui em 1 Reis, capítulo 18, dos versículos 18 a 20, que diz assim, ó: Eu não sou o criador de problemas para o povo de Israel, respondeu Elias, porque eles acusaram, falou assim, não, você está causando todo esse problema aqui para nós. Mas ele falou assim, não, eu não sou o causador de profeta. Você, aí ele fala ali para Acabe, você e seu pai que são criadores de problemas, pois abandonaram os mandamentos do Senhor Deus e adoraram as imagens de Baal. Aí o 19, portanto ordene agora todo o povo de Israel que vá se encontrar comigo no Monte Carmelo. Mande também 450 profetas do Deus Baal e os 400 profetas de poste ídolo, que são sustentados pela rainha Jezabel. 850 profetas, falsos profetas, né? Falsos profetas. E aí o 20 diz, então Acabe chamou todos os israelitas e os profetas de Baal para reunir no Monte Carmelo. Elias chegou perto do povo e disse, até quando vocês vão ficar em dúvida sobre o que vão fazer? Se o Senhor é Deus, adorem o Senhor. Mas se Baal é Deus, adorem Baal. Porém o povo não respondeu nada. E aí nós vamos ver para frente aí o que vai acontecer, né? E aí então o profeta reúne o povo lá, chama ali os 850 falsos profetas, reúne, fala, e aí, vocês vão adorar o nosso Deus, o Deus verdadeiro, ou vão adorar o Deus de Baal? Vocês decidem se vão adorar um ou se vão adorar outro. Por quê? Porque eles mesclavam cultos ali, professores. Os reis que faziam para parecer que eles também estavam adorando ao Deus verdadeiro, eles mesclavam ali alguns rituais, né, deles com os cultos a Deus para enganar o povo. E nós temos que tomar cuidado aí também, que hoje tem acontecido bastante disso aí, né? Então aí o que ele faz os profetas, os falsos profetas ali, eles começam a invocar os deuses deles de manhã, à noite, e aí vai indo, e aí o profeta pega, né, e fala assim, ó, não vai acontecer nada aí não. Começa a rir do povo, né, não vai acontecer nada aí não. Aí eles, nervosos, eles falam assim, pronto, agora é minha vez. O que ele faz? Constrói ali, né, que estava quebrado, então ele ajeita ali o altar do Deus vivo, cava em volta ali um buraco, joga 12 litros de água ali, molha tudo, e aí ele pega e lança o desafio. E ele clamou a Deus com a breve oração, e o Senhor respondeu com fogo sobre o altar, né? Vamos ver aqui. Opa! Fechou aqui. 1 Reis 18. E aí, olha só o que acontece aqui.
E passou o meio-dia, eles continuaram a orar e a gritar por meio de sacrifício até a tarde, porém não se ouviu som nenhum. Então, aí já era. Os deuses de Baal lá não atendeu. Então Elias disse ao povo, cheguem mais perto de mim. Todos chegaram perto de Elias e ele começou a consertar o altar do Senhor Deus que estava derrubado. E aí ele pegou 12 pedras, uma para cada, né, uma representando cada tribo aí de Israel que tinha os filhos de Jacó. E também a quem o Senhor tinha dado o nome de Israel. E com essas pedras eles reconstrói o altar, e em seguida ele coloca a lenha no altar, e também o touro em pedaços e o pôs em cima da lenha. Então disse, encham 4 jarras de água e derrame sobre o animal sacrificado e sobre a lenha. E eles fizeram o que eles estavam mandando e disse, façam de novo. E eles fizeram, e façam pela terceira vez. E aí eles fizeram, e a água correu em volta do altar e encheu a vala. Então ele cava aquela vala, eles jogam ali cerca ali de 12 litros de água, enche, ensopa tudo aquilo ali, né? E quando chegou a hora do sacrifício à tarde, o profeta Elias chegou perto do altar e orou assim, ó Senhor Deus de Abraão e de Isaque e Jacó, prova agora que és o Deus de Israel e que eu sou o teu servo e fiz tudo aquilo de acordo com a sua ordem. Responda-me, ó Senhor, responda-me, para que o seu povo saiba que tu és o Senhor e és Deus e está trazendo esse povo de volta para ti. E aí Deus manda fogo sobre o altar, e o povo todo vê que o Deus do profeta Elias ali é o verdadeiro. Aí vamos aí para o tópico 3, o profeta Eliseu. Então, nós aí confundimos muito quem veio primeiro, Elias, Eliseu, então primeiro Elias, depois Eliseu, ou se é primeiro Eliseu, Elias, nós vamos ver aí, hein? Vamos ver o que será que é. Então, tempos depois, Elias foi levado aos céus e após a sua partida, Eliseu tinha sido seu discípulo, tornou seu sucessor. Tá vendo? Então, primeiro Elias, depois Eliseu. Primeiro do nome menor, depois do nome maior. Aí a gente não confunde mais. E aí Eliseu presenciou muitos milagres quando ainda ele andava com Elias, né? Então, a abertura aí do Rio Jordão, a subida de Elias ao céu, né? Então, vem tudo ali, aquele vento, né? O redemoinho ali, e ele sobe aos céus. Então, Deus realizou muitos milagres com Eliseu por meio dele. O profeta dividiu, então, né? Por meio de Eliseu aí, Deus realiza muitos milagres. Então, a abertura do Rio Jordão, né? Purificou o manancial de águas em Jericó, multiplicou o azeite da viúva, ressuscitou o filho de Sunamita, retirou o veneno de refeição, multiplicou pães, curou Naamã, né, da lepra, ali o comandante sírio, fez o ferro de um machado flutuar, né, o pessoal, e agora o machado era emprestado, o que não vou fazer? Aí chama Eliseu, Eliseu ora, e o machado flutua, né, olha como seria, é um milagre, né, e ele viu Deus cegar todo o exército sírio. Então, olha só quantos milagres aí Deus não operou através da vida desse profeta aí, do profeta Eliseu. E os milagres realizados e as mensagens proféticas entregues por meio de Eliseu sinalizavam o cuidado de Deus com Israel. Outros profetas também vieram, tá, professores? Outros profetas vieram aí também, tais como Amós, Jonas, entretanto, os reis de Israel insistiram em pecar contra o Senhor. E aí nós vamos ver aí até a lição 13 aí, mais um pouco, né, desse processo aí de altos e baixos do povo de Israel. Deus não deixou a história do povo de Israel, professores, para que o quê? Para que nós aprendêssemos com eles, né? Então, uma vez, eu acho que eu já até falei para vocês, eu falei isso aí ontem para os adolescentes, meu pai foi dar uma palestra para os adolescentes que eu coordeno aqui da nossa igreja, e ele pegou e falou assim, gente, vocês têm que aprender com o erro dos outros, não com o erro de vocês, evitem errar. Olhe
que as pessoas fizeram de certo e errado, não julguem, mas aprendam. Eu não vou fazer isso porque a consequência foi ruim. Eu não vou fazer isso aí porque ele não se deu bem. Então, nós temos que aprender com o erro dos outros, não errar, evitar errar. E nós temos aí que aprender, professores, com os erros aí de Israel. Toda vez que eles adoravam outros deuses, cometiam idolatria, o que acontecia? Eles tinham drásticas consequências. Então, que nada e nem ninguém fique no lugar de Deus, que nós adoramos a Deus e obedecemos a Ele para que as bênçãos dos céus venham. E aí nós vamos concluir a nossa lição, que diz assim: o reino norte foi marcado por idolatria e desobediência à palavra de Deus. Todos os seus reis foram maus, de forma que Deus levantou profetas para confrontá-los, para despertar o arrependimento. Deus falou com os reis e com o povo, ao longo dos anos, porém eles escolheram o caminho mau. E aí sofreram duras consequências. E aí nós temos aí mais 2 lições aí para aprender sobre esse povo de Israel, certo? Que Deus abençoe a sua vida, sua aula, sua família, seus alunos, que em tudo que você fizer, que em tudo que você colocar a mão, prospere. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe e até a próxima aula. Tchau, tchau.